De todas as dúvidas da seleção, só tem uma que continua na nossa cabeça. Por que o Richarlison foi convocado? E se você tá esperando mais um vídeo de um hate não fundamentado, eu acho que você tá no lugar errado. Nesse vídeo você vai entender a fundo o que realmente levou o Carlo Ancelotti a convocar o Richarlison no que provavelmente é a sua pior temporada da carreira e também entender se ele realmente deveria voltar a vestir a amarelinha. Para começo de conversa, a gente precisa tirar o elefante da sala. Sim, existe uma enorme possibilidade do Ancelotti ter escolhido o Pombo por já ter treinado o jogador nos tempos de Everton. É um jogador que ele conhece, sabe como funciona, sabe os estímulos para fazer ele performar e principalmente já fez ele jogar bem. Na temporada 2021 que eles estiveram juntos no time de Liverpool, o Pombo foi titular absoluto, com 40 partidas disputadas e 16 participações em gol. Na temporada anterior, quando Ancelotti assumiu ali na metade, teve recorde de jogos e de participação em gols na carreira do Richarlison. Junta tudo isso com uma pitada humana do Ancelotti querer recuperar um jogador que já performou na mão dele e a gente chega muito próximo da resposta dos porquês ele ter chegado lá. Eu, Pedro, não tá 100% fisicamente, não ter dado tempo do Carleto ainda conhecer o fenômeno Yuri Alberto, e a gente completa a nossa hipótese. Porque o que você vai ver a partir de agora é uma análise minuciosa dos problemas da temporada do Pombo. E não, o objetivo daqui não é depreciar o trabalho dele, muito pelo contrário. Eu sou um enorme admirador do Richarlison e a dedicação que ele deixa em campo é realmente acima da média. E por mais que eu não acredite 100% nisso, toda a vontade dele de vestir a amarelinha me faz acreditar que ele pode ser um daqueles jogadores de seleção, que pelo clube não consegue performar, mas que é tanta vontade que pela seleção pode acabar rendendo. Mas aqui eu tentei ser frio e deixar qualquer sentimento de lado, beleza? E se esse vídeo acabar chegando no próprio Richarlison, acho que ele mesmo vai acabar admitindo. O ano não foi bom, lesões, problemas extracampo, muita coisa jogando contra. Mas aqui eu quero falar de campo e bola. E quanto mais eu analiso e reflito sobre isso, eu não consigo chegar num bom motivo dele voltar à seleção. Te dando contexto, nessa temporada a gente viu dois Richarlisons diferentes. Como extremo pela esquerda, como aconteceu, por exemplo, durante a maior parte da Europa League, ou como centroavante, centralizado, quando o Ange não pôde usar o Solanke ou acabou fazendo uma substituição ao longo do jogo. E nenhum desses dois contextos ele realmente performou. Como centroavante, ele encerra a temporada com 5 gols marcados em 950 minutos disputados. Isso até parece ok, né? Arredondando, dá 5 gols em 10 jogos, 1 gol a cada 2 partidas. Muito bom. O problema é a baixa amostragem de momentos. Se a gente fizer gols por jogo, isso daí já cai para 0.2 e por aí vai. Quando ele teve em campo pela Premier League, foi média de 34 minutos por jogo, média de 1.1 finalizações por partida. Muito pouco para um jogador chegar na seleção. Mas a baixa participação no jogo como um todo é o que mais me incomoda. Ele poderia não ser o jogador que mais finaliza, mais marca gols, mais dá assistências, mas que pelo menos colabora com o coletivo. Só que na média tem 4 passes certos por jogo. Como é que você avalia um jogador com um volume de jogo tão baixo em campo? Aqui a gente tem alguns lances do Richarlison para entender o que ele pode gerar para o Brasil. No primeiro momento, esse tipo de apoio, né, clássico de um centroavante que baixa para jogar de costas, mas também não vimos ele tão bem sucedido assim, inclusive nos duelos ofensivos não teve um bom aproveitamento. Nesse jogo contra o Nottingham Forest, por exemplo, teve esse primeiro apoio e esse segundo, recebendo de costas e tentando um passe, mas também não bem sucedido. Até tem uma boa vontade para contra-pressionar, né, erra e continua pressionando. A dedicação de sempre do Pombo, mas que muitas vezes eu não vejo como sendo suficiente para justificar uma convocação. Aqui já mais um momento de condução e para mim vai esbarrar em algumas situações de tomada de decisão errada. Claro, aqui a gente tá falando de um jogo que o Tottenham tá perdendo por 3-1 pro Brighton, 89 minutos, o jogo praticamente perdido já, mas uma decisão aqui de conduzir para uma região onde não tem nenhum companheiro, na passada ele acaba adiantando a bola demais e perde a posse pro Tottenham. Aqui já na final da Europa League contra o United, passa a conduzir e eu vejo que também não é esse jogador para entregar conduções pelo campo inteiro, como o Vini Júnior faz, e acaba soltando um passe até atrás do ponta aqui, o que vai atrasar um pouquinho o contra-ataque do Tottenham. Mais uma vez, vai procurar o drible e não é esse jogador de drible. Numa situação em que talvez ele pudesse procurar o passe, talvez um passe para trás, desacelerar, vai procurar progredir sem vantagem nenhuma e vamos supor que ele até passasse por aqui, não teria vantagem depois, muitas coberturas do United por aqui para tentar procurar essa jogada. Mais uma vez na final da Europa League, domina de costas, até acerta um bom drible, mas depois erra na condução seguinte. O Richarlison não vive um bom momento na Europa e isso conta também para as finalizações. Essa contra o West Ham, mais uma vez, pisando na área, tem a oportunidade ou de bater cruzado ou de bater pro gol e meio que não faz nenhum dos dois aqui. Contra o Nottingham Forest, vai pisar na área para concluir. Olha essa situação. Poderia ter concluído, poderia ter marcado ou deixado o companheiro marcar, acaba cabeceando para fora e perde uma boa oportunidade. Nesse jogo contra o Nottingham Forest, ele até se redime bem. Vai entregar essa boa cabeçada no canto e depois vou mostrar para vocês que ele ainda marca um gol nos minutos finais, nada que tenha colaborado para um bom resultado do Tottenham, acabam perdendo da mesma forma, mas consegue deixar o dele na partida. Final da Europa League, mais um passe errado, e claro, a minha ideia não é denegrir a imagem dele, mostrando só lances que ele erra, mas de fato, quando eu procurei bons momentos do Richarlison, seja em apoio,
ruptura, presença de área, marcação, passes, construção, drible, 1 contra 1, eu não encontrei muita coisa. Aqui contra o Bodo, na Europa League foi o momento em que ele teve mais participação, foi titular em 6 jogos, por exemplo, também não vi nada fenomenal, errando passes que poderiam ajudar o time a progredir e mesmo muitas vezes acertando. Nesse jogo ele vai dar uma assistência, aliás, no jogo de ida, deixa essa assistência, boa leitura para encontrar o Brennan Johnson, mas ainda assim, por todo o mau desempenho, eu fico com dúvida se esse passe realmente foi proposital. E aí, como ponta, como ele acabou jogando na Europa League, onde teve mais momentos como titular, os números são igualmente decepcionantes. O Richarlison não conseguiu, por exemplo, ser um ponta de 1 contra 1, e eu confesso que nem esperava isso dele, mas os números chamam a atenção. Teve média ali de 0.1 dribles certos por jogo, que vai dar um drible a cada 10 partidas. Ele nem teve isso de jogo na Europa League. 2 duelos vencidos por jogo também não é nada incrível. Como também não conseguiu ser um extremo de pisada na área. Vai ter uma média ali de 1.9 passes certos no último terço. É muito pouco para um jogador que chegou na seleção. E aí, tentando refletir em como o Richarlison poderia colaborar na seleção, a gente teve que recorrer aos gols dele, e a gente percebe um certo padrão. Aqui naquele jogo contra o Nottingham Forest, que eu comentei, vai marcar um bom gol de cabeça. Na primeira o Celso pega, e depois nessa ele acaba marcando. Aqui, contra o Wolverhampton, mais um jogo que o Tottenham já tá atrás no placar, vai marcar um gol meio inusitado, né, num rebote dentro da pequena área, praticamente não tinha como perder, mas a gente vai ver mais volume dele participando no jogo aéreo. Aqui mais uma vez, Pedro Porro cruza, e ele marca contra o Leicester, mais uma vez de cabeça, tendo essa presença para atacar no segundo pau, para empatar o jogo nos minutos finais. Um gol de pênalti na Europa League também, para ajudar nas estatísticas, e para fechar contra o Liverpool, mais presença de área, não agora não pelo alto, mas uma situação que até parece estar impedido, acaba concluindo e diminuído de um 4-0 para um 4-1. Ou seja, se tem alguma coisa que dá para aproveitar, talvez seja ser um centroavante de área, mas convenhamos que quando a gente olha para o comparativo, sonhando com Pedro, talvez até com o Igor Jesus, a gente vê o Richarlison abaixo deles. Assim como se a gente procurar um centroavante de atacar o espaço, o Yuri Alberto certamente na frente. Alguém que faz um bom pivô, a gente volta no nome do Pedro. Um cara que consegue ser mais criativo, provavelmente o João Pedro seria esse jogador. E o Richarlison tem um potencial, só que nessa temporada definitivamente não conseguiu mostrar esse potencial para a torcida, o que para mim não justifica uma convocação. E claro, é difícil fazer isso quando você entra faltando 10 minutos para acabar o jogo, numa temporada terrível do Tottenham, ou em alguns raros momentos que você até joga os 90 minutos, mas você acaba jogando meio retrancado como foi contra o United. Por sinal, esse jogo talvez mostre um pouquinho do que a gente pode aproveitar, a dedicação defensiva. Em especial depois que o Tottenham abre o placar na final, ele participou do jogo praticamente como um lateral esquerdo, baixava bastante, ajudava a dar o apoio para o Dodge e impedir o United de construir por ali, a gente pode dizer até que foi bem sucedido. Um dos destaques do Tottenham naquela partida, mas obviamente a gente tem que reconhecer que o Tottenham definitivamente não fez um bom jogo. Mas olhando por esse lado, talvez essa seja a minha grande crítica a quem monta o time da seleção. Eu vejo muita dificuldade em escalar aquele quarteto mágico com Neymar, Rodrigo, Vini e Rafinha. Afinal de contas, quem que vai marcar nesse modelo? O Richarlison pode fazer esse papel, em especial se for um jogador que baixa para defender pela beirada. Aqui a gente vai ter alguns lances dele, em especial contra-pressionando nesse primeiro, muito intenso, muito voluntarioso, em especial num jogo que o Tottenham já estava na frente do placar, estava levantando a taça. Aqui um pouco do que eu queria mostrar, quando o lateral do United subia aqui o Masraoui, e ele acompanhava como um ponto para dar o auxílio ao Dodge não deixar gerar uma situação de 2 contra 1 ou 1 contra 1, acaba fazendo a falta e sofre amarelo. Mais uma vez aqui contra o Diallo, vai combater muito bem, vence no segundo duelo, e mais uma vez aqui contra o Diallo pela beirada, 1 contra 1, tava em dia, a gente pode dizer, ajudando, inclusive o Dodge ficando na cobertura dele, consegue vencer o duelo e depois vai soltar o passe na frente, ou seja, foi um jogador mais importante protegendo. Ou talvez a gente olhando ele como um camisa 9, não baixando pelo lado, pode entregar alguma contra-pressão, encaixar no volante, pressionar o zagueiro, tentar constrangir o adversário a sair jogando, como a gente viu em jogo de Europa League contra o Bodo, ainda que não tenha se mostrado impecável nesse fundamento. Mas é o suficiente? Eu acredito que não. Apesar disso, quando a gente olha para a convocação da seleção, a gente só vê um centroavante de fato, o Pombo. E isso leva a gente para dois caminhos. E depois de ver e analisar essa convocação do Ancelotti, eu vejo basicamente dois caminhos que ele pode seguir. A primeira é montando um 4-3-3 tradicional, a gente vai ver aqui os meias e os atacantes, e aí nesse cenário eu imagino que o Richarlison é a única opção para ser esse centroavante mais de área, para atacar o espaço, e casado com toda a confiança que o Ancelotti tem nele, acredito que vai ser o nome escolhido, ou um cenário em que provavelmente a gente vai ver um 4-3-3, mas com um falso 9, que esse jogador baixa para cá, os outros dois entram mais, e basicamente vai aparecer aquele 4-3-1-2 tão tradicional do Ancelotti, que foi campeão da Champions pelo Real e campeão da Champions pelo Milan também. Nesse cenário eu não vejo o Richarlison aqui, eu veria ele mais aqui, e aí para fazer esse papel de 10, provavelmente o Rafinha seria o nome escolhido, ainda que o Cunha, o Andreas Pereira poderiam ser esse jogador também. Eu imagino o Richarlison aqui fazendo o papel ao lado do Vini Júnior, ainda que eu não ache que esse é o sistema ideal para a seleção com o Richarlison aqui. O que eu acho que ele pode agregar? Ajudar o Brasil a baixar num 4-4-2, talvez baixando pela direita, que ele não tá tão habituado, já que
ataque à esquerda do Vini, para o Brasil poder ter Vini e Rafinha mais isentos de funções defensivas, mas tendo um time que consegue baixar e que seja seguro defensivamente. Veredito final, eu não entendi a convocação. Ou melhor, a gente até entendeu, nessa questão da confiança do Ancelotti no trabalho do Richarlison, o fato deles já terem trabalhado juntos é o único motivador, porque afinal de contas, nessa convocação é o único jogador que tem um desempenho extremamente baixo nos últimos 12 meses. E aí ele vai ter que provar que a vontade pode sobressair a fase ruim. Eu não convocaria, mas já que tá lá, vai ter o meu apoio. E lembra que lá no começo do vídeo eu falei que essa era a única dúvida que parava no ar sobre a seleção? Se você tem alguma outra dúvida, eu tô deixando a indicação de alguns vídeos aqui que a gente analisou vários desses jogadores que acabaram de ser convocados. Eles já estavam no nosso radar da seleção. E fica tranquilo, pode me agradecer deixando o like aqui e ativando o sininho de notificações.